Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Sabe Aquele Livro. E como vocês devem ter percebido, nos últimos vídeos eu andei postando alguns apócrifos. Eu precisaria explicar para você antes sobre esses temas, né, que eu havia postado. O que são apócrifos? Para que fique melhor essa compreensão. Eu postei dois vídeos, né, anteriores a esse, antes, mas eu deveria ter postado esse primeiro para poder dizer, deixar mais claro para vocês do que se trata um apócrifo. E é o que eu vou fazer nesse vídeo agora, antes de dar continuidade na nossa série aqui de apócrifos ou os evangelhos que ficaram fora da Bíblia, tá certo? Então, antes de começar a explanar aí sobre o assunto, vamos chamar a vinheta. Bora, vinheta! Então, pessoal, apócrifo, ele vem de uma palavra grega que significa oculto. Os livros apócrifos são livros que não entraram ou não fazem parte dos livros da Bíblia. Segundo alguns estudiosos e historiadores, os livros apócrifos não foram inspirados por Deus, por isso não fazem parte da Bíblia, pois não servem para formar doutrinas. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, peço que ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo aqui. Compartilha também o vídeo com pessoas que você acha que vai gostar desse assunto. Então, vamos ao vídeo. A Bíblia que usamos hoje, ela é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses livros foram e são inspirados por Deus. Porém, os livros apócrifos são ditos como não inspirados por Deus. Um livro para ser considerado apócrifo varia de religião para religião. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos pelos judeus e pelos protestantes. Os católicos aceitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos 1 e 2, Macabeus e Baruque ou Baruque. Alguns desses livros, inclusive, estão na Bíblia hebraica por razões, sendo elas históricas ou religiosas. Os livros apócrifos são cartas ou coletâneas de frases narrativas que falam sobre o mundo das profecias apocalípticas, além daqueles que mostram a vida de Jesus ou de seus seguidores, entre outros, que contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Os livros apócrifos contêm muitas informações interessantes e úteis, mas também têm ensinamentos que trazem dúvidas ou contradizem boa parte da Bíblia. Alguns desses livros não têm os mesmos ensinamentos e valor que a palavra do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz: Por que não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade? Por esses livros conterem fábulas e histórias duvidosas, não foram escritos juntamente com a Bíblia para não misturarem a verdade com dúvidas ou erro. Para alguns teólogos e historiadores, os livros apócrifos foram escritos muito tempo após a vida de Jesus, sendo algum deles mais escritos mais de 200 anos após a sua morte e ressurreição do nosso Senhor, não podendo ser considerados fiéis à época, ou seja, nem tudo que neles foram escritos narra com exatidão a verdade. Os livros apócrifos foram retirados do cânon cristão por mostrar um Jesus Cristo diferente dos evangelhos e teorias compostas na Bíblia, mostrando somente como Deus, sem as limitações e sentimentos de homem,
mostrando que a morte do Salvador foi algo fácil, diminuindo assim o tamanho do sacrifício realizado por ele na cruz. Já em outros livros apócrifos, a imagem de Cristo é excessivamente mundana e está em desacordo com a imagem passada pelos 4 evangelhos oficiais. Os livros apócrifos são muito estudados nos dias atuais por teólogos, porque a narrativa desses livros ajudam a revelar fatos e curiosidades a respeito dos tempos antigos do cristianismo. O número de livros apócrifos é muito grande, maior que o número de livros da Bíblia canônica. É possível contabilizar 113 deles, 52 em relação ao Antigo Testamento e 61 em relação ao Novo Testamento. Os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias, primeiro e segundo a Macabeus, e alguns trechos acrescentados a Esther e também trechos acrescentados ao livro de Daniel. Todos esses livros apócrifos pertencem ao Antigo Testamento e não são aceitos pelos judeus como sendo inspirados por Deus. Além desses livros, a Igreja Ortodoxa normalmente aceita primeira e segunda carta a Esdras, a oração de Manassés, terceiro e quarto Macabeus e o Salmo 151. São muitos livros apócrifos. Se fôssemos falar de todos, o vídeo ia ficar enorme. O livro de Enoque é muito conhecido hoje em dia por muitos e há bastante discussões a respeito dele, pois no livro de Judas, o versículo 14 diz sobre a profecia de Enoque. Então, muitos acreditam que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que havendo o Senhor com milhares de seus santos. Está em um dos versículos do livro de Judas, versículo 14. Mas se lemos com calma e prestando atenção, não vemos nesse versículo ou em outras partes da Bíblia nada que nos diz sobre o livro de Enoque. Há muitas discussões acerca de quem escreveu o livro de Enoque. No livro de Enoque, há muitas coisas interessantes a respeito dos anjos caídos, os Néfilins, a respeito da tecnologia futurística e muito mais na época. Como foi dito, esses livros não são inspirados por Deus, mas nos servem de base para conhecermos mais sobre fatos históricos. Acredito que contém muita verdade e fatos corretos, sim, no livro de Enoque. Um dos poucos livros apócrifos escondidos que faz muito sentido. Mas o que sabemos através de estudiosos é que o livro de Enoque também entra na lista dos livros apócrifos. Os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa não foram aceitos pelos judeus e protestantes como livros inspirados por Deus, mas eram uns livros populares considerados úteis. Então, podemos entender que os livros apócrifos contêm muitas coisas que não estão em concordância com a Bíblia. Exemplo, a oração pelos mortos em segunda carta a Macabeus, capítulo 12, versículos 42 a 47. A Bíblia abomina esse tipo de coisa. Adoração a anjos, doações de caridade como forma de serem salvos de seus pecados. E sabemos que não é bem assim que funciona para sermos salvos. Algumas outras, muitas coisas ditas pelos livros apócrifos são, sim, verdadeiros, mas com qualquer muitos erros e distorções da Bíblia, não devemos ver esses livros como doutrinas religiosas inspiradas por Deus, mas sim como documentos úteis e históricos de relevância. E então, o que acha do tema do livro de Apócrifo? Você já leu algum deles? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida e em breve teremos mais vídeos aqui no canal. Considere, se for da sua vontade, deixar o seu like aqui e também ser inscrito para ficar sempre por dentro dos lançamentos de todo o conteúdo aqui no vídeo. Tá bom? Espero que tenham gostado
desse vídeo. Se houver alguma dúvida, conforme eu disse, deixe aqui nos comentários. Caso você queira acrescentar algo também ao que não foi dito aqui no vídeo, ao que você sabe sobre livros apócrifos, deixe aqui nos comentários. Compartilhe a sua sabedoria, o seu conhecimento com a gente. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Glória e paz a todos vocês e paz e luz a todos nós.